ter na gentileza companhia. Cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa a ver. No entretanto das palavras ditas, e ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é... Uma conversa com Bernardo Mendonça. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com a jornalista Joana Gurjão Henriques, depois do final da primeira parte termos ouvido um áudio surpresa da irmã, também jornalista, Francisca Gurjão Henriques. Antes de mais, um comentário. Então, houve aqui muita coisa dita, belíssimo testemunho da Francisca. Disseste que foi uma maldade, não foi nada. Não, então, comentário. Então, acho que a minha irmã foi super generosa. Ela diz aqui uma coisa muito bonita, que é há entre vocês uma espécie de desdobramento e para ela também deslumbramento. Vocês são muito próximas, são seis, tu és a sexta, sim. Ela é a quinta. Sim. E seguiram caminhos muito parecidos, não é? Ela não diz, mas eu fui atrás dela, não é? Eu fui seguindo-a. Era a tua ídola. Era mais ou menos a minha ídola, era. E continua a ser, sim. Mas era a minha ídola porque eu quando eu fui estagiar no Já, era uma miúda que estava a tirar comunicação empresarial, imagina tu, porque eu naquela indecisão de ir para direito ou não ir para direito, depois está bem, pronto, vou para comunicação empresarial, aquilo se calhar depois também dá para fazer jornalismo e tal, nem eu sabia muito bem no que é que me estava a meter. E lá fui e de repente tinha que fazer um estágio, correu-me pessimamente, eu fui péssima estagiária. Não queria propriamente estar a fazer jornalismo, queria namorar na altura, não estava nada preocupada com a profissão. Ainda por cima, puseram-me a fazer a passar horários de cinema e coisas super burocráticas e horrível, e eu ainda fiquei mais desencantada, digamos assim, com aquela função à qual eu não dei importância nenhuma. Mas depois no fim fui-me interessando muito, também estimulada pela Francisca, e fui-me interessando e envolvendo um bocadinho mais. E quando cheguei ao fim pensei, ok, pronto, agora então vou estudar jornalismo e deixar-me desta coisa da comunicação empresarial, o que é isto. Podia ser para marketing ou o que se fosse. Sim. E tomei aí uma consciência política maior. Acho que até então era assim um bocadinho... enfim, era uma adolescente, uma jovem que não tinha assim grandes convicções políticas, e fui-me formando politicamente também através do jornalismo. O jornalismo transformou-te enquanto cidadã? Completamente. E a Francisca teve um papel muito importante nisso, porque fui olhando para ela e vendo como é que as coisas se faziam. Ela foi abrindo o caminho, não é? Eu depois ias atrás. Ia um bocadinho atrás e pronto, e ela de facto com uma grande paciência sempre em relação a mim e em relação aos meus desvairos. Ela disse uma coisa muito curiosa, que é um traço de personalidade que tu tinhas desde sempre enquanto miúda. Teimosa. Continuas teimosa. E é uma vantagem, não é? Porque sabemos que é muito difícil este nosso meio de fazer vingar certas ideias ou certos trabalhos que envolvem muito terreno, temas sociais que envolvam meios e tempo, são difíceis de fazer aprovar e de conseguir energia para estar disponível para eles, entre tanta coisa, e há muita teimosia, não é? Em ti
para conseguires muitas das coisas que conseguiste, não é? Sim. Com uma característica um bocadinho chata às vezes para os irmãos. Para os irmãos e para outros. Eu ia dizer a brincar, a teimosia boa depende do alvo. Depende do alvo. Há muitos ex-namorados que, meu Deus, não. E não só, e mesmo enfim, no dia a dia, não é? Mas é uma característica boa, não é? A insistência, eu acho que a teimosia e a persistência são, enfim, depende. Eu acho que todos os traços são bons e podem ser usados de forma mais positiva ou menos ou mais negativa, consoante os direcionarmos, não é? E a dose. E a dose, exatamente. Portanto, bem direcionada à teimosia, à impersistência, que é uma característica boa para quem faz jornalismo, porque, enfim, no meio das adversidades e mesmo nas linhas que nós queremos seguir quando queremos seguir e na notícia que nós queremos dar. Diria que é essencial. É uma característica essencial. Essencial, senão morrem na praia. As ideias e as pessoas. E as pessoas, exatamente, são comidas pela máquina, não é? Pela máquina, essas rodas dentadas, não é? Exatamente. Tu, entretanto, a determinado momento até vais para fora, não é? Tu estudar, isso também foi formador, não é? Muito. Fala-me disso, quando estiveste 10 anos a fazer cultura. E depois decides sair e estudar. Sim, por acaso acho que faz uma boa ligação para poder não fugir da pergunta da Francisca. Não, eu não estou a fugir. Não, para eu não poder fugir. Porque eu acho que esse foi um momento decisivo da minha vida. Eu fui pela primeira vez viver fora de Portugal. Tinha estado 10 anos a trabalhar no público, na cultura, na área da cultura. Estava muito desgastada por várias razões e os últimos 2 anos tinha estado a fazer co-editoria, portanto, editoria adjunta do suplemento Y, que tinha sido relançado e que é um trabalho muito extenuante, que jurei para nunca mais fazer, porque não tenho jeito, não quero, não sei, não é o meu, digamos que a minha orientação. Talvez quando for um bocadinho mais madura, não sei, possa ser editora, mas não é. Depois temos que gerir muitas pessoas. Fiquei obviamente, percebo o que é gerir uma equipa e sensibilidades muito diferentes, mas é muito extenuante. Mas então, e desde muito nova tinha o sonho de viver fora. E nunca tinha surgido a oportunidade, até porque em termos financeiros não era assim tão fácil. E quando concorri a esta bolsa, que implicava um financiamento, que é a bolsa que ainda hoje existe, é uma das bolsas de jornalismo mais antigas nos Estados Unidos, a Nieman, implica estar um ano fora e portanto começar quase do zero. Embora seja apenas um ano, e embora nós tenhamos uma rede, que é a rede da classe desse ano, que éramos cerca de 20 jornalistas, metade internacionais e metade americanos, e depois a ideia formamos uma classe onde temos alguns programas dentro da fundação e depois fazemos o nosso próprio programa fora, assistindo a aulas de várias áreas, o que quisermos, somos nós que escolhemos, isto é um luxo absoluto, em Harvard, no MIT, e portanto temos acesso aos melhores professores, às melhores aulas e etc. Em alguns casos tínhamos que fazer trabalhos e seguir a orientação e, portanto, não era bem fazer testes, mas era fazer os essays e os papers e etc. Noutros era só mesmo sentar e ouvi-los. E depois tínhamos umas atividades lá mesmo na fundação. E isto foi um verdadeiro começar de novo. Que, obviamente, que o senti na altura, mas que ainda hoje eu tenho esses reflexos. Não só que ainda esta classe, a maior parte das pessoas ainda mantemos uma amizade bastante próxima, temos um grupo que trocamos frequentemente mensagens uns com os outros e visitamos-nos, etc. Mas mudou o teu olhar, a tua forma de fazer jornalismo e a que ponto? Mudou a minha forma de fazer jornalismo e mudou também muito da minha, digamos que, postura em relação
a tudo, porque foi muito poderoso. Foi nascer de novo enquanto jornalista, não é? Foi chegar de novo a um país, e aí eu acho que senti pela primeira vez isso, que é, tornei-me uma mulher adulta. Estou por mim própria. Foi aí? É. Te sentiste eu acho que pela sim, primeira olhando vez para adulta? trás, olhando para trás, sim, porque eu não tinha ninguém ali. Quer dizer, tinha uma rede, tinha um tio que vivia lá e a quem podia recorrer. Mas na verdade fui para lá e tive uns amigos de um conhecido com quem nos primeiros dias me acolheu, entre aspas. Mas não tinha rede nenhuma ali. E portanto tive que começar completamente do zero. A estabelecer relações, amizades, aluguei uma casa, tive que comprar tudo de novo. E portanto ia às feiras, ia aqui e ali para mobilar a casa, ia portanto a desenrascar-me com tudo o que é preciso para uma pessoa manter uma vida social, mas sobretudo prática, não é? E depois foi conhecer aquelas pessoas e poder ser alguém completamente livre dos preconceitos anteriores. E tu tinhas essa pele. Tinhas essa pele. Todos temos. Todos temos. Mas eu senti que ali podia ser quem eu queria ser e quem eu desejava ser, sem ter que estar a representar ou a corresponder à expectativa daquela ou daquela pessoa, sem estar a responder aos preconceitos que as outras pessoas tinham sobre mim naquele contexto. Percebes? É tão libertador de repente nós podermos ser quem verdadeiramente queremos, porque temos, enfim, imensos obstáculos familiares, ou quer dizer, nós não conseguimos fugir à nossa história, não é? Ao nosso percurso emocional e de vida. Ele está lá, está impresso. E eu não fui uma pessoa completamente diferente, eu continuei a ser a Joana, não é? Mas ali eu podia construir relações sociais do zero, sem ter esse peso. E na verdade isso levou-me também a uma fase de enorme abertura e de enorme curiosidade por outras coisas completamente diferentes que eu tinha feito até então. Eu não fiz nada que tivesse a ver com artes. Eu tinha estado na cultura 10 anos. Mandaste as artes para as ortigas. Mandei as artes para as ortigas. A expressão técnica. Exato. Não que não respeito imenso, e acho claro. que as artes até têm um lado de encapsular a realidade muito importante. Mas o teu caminho era outro. O meu caminho era outro e eu tinha que seguir por outras vias. E de facto tive uma oportunidade única de conseguir olhar para a realidade portuguesa de fora, para a minha família de fora, para a minha história pessoal de fora, e também perceber, porque nós tínhamos que fazer uma apresentação sobre quem nós éramos. Uma vez por semana havia aquilo que eles chamavam os soundings, organizávamos um jantar e depois fazíamos uma apresentação. E eu, durante a feitura dessa apresentação, senti pela primeira vez o que era ser filha do 25 de Abril. Então? E o que é que tinha? Porque na verdade é uma história que está tão presente na nossa vida que muitas vezes olhamos para ela como um H grande, história exterior, e foi uma história que se refletiu imenso na minha família. Os meus pais, que separaram-se logo a seguir ao 25 de Abril, e tinham 6 filhos e portanto encontraram esta questão da guarda alternada, mantendo-nos todos numa casa. O que era revolucionário, não? O que era revolucionário, mas toda a forma como eles depois, como para o bem e para o mal, a forma como nós crescemos, teve muito reflexo desta necessidade enorme de liberdade que os meus pais tinham e da minha mãe também, como mulher. Como mulher divorciada, como mulher de 6 filhos, que segundo ela diz não tinha escolhido separar-se, mas foi, enfim, que se separou e portanto que teve que construir uma vida completamente do zero, e todas essas angústias, todas as novidades, todas as experiências, os desafios que o 25 de Abril trouxe, de repente foram vividos ali na minha família, mas eu não tinha tido essa noção tão óbvia quando tive que contar a história e dar um contexto de onde vinha, não é? Mais global, do meu país, e depois a minha história pessoal. Tomaste consciências que não tinhas. Exatamente. Não é? Mais. Sim. Sobre ti e sobre os mim, teus. sobre não? mim. Pois. E isso empoderou-te? Libertou-te? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E depois, como tive a oportunidade de ali estudar
e ter excelentes professores sobre a questão racial, que era um tema zero abordado em Portugal, e sobretudo a perspectiva estrutural e sociológica, havia que um é olhar no tema. Em Portugal, sim, em Portugal. E ali especificamente consegui e deu-me ferramentas para olhar para a realidade da discriminação racial de uma maneira completamente diferente, que é perceber, ok, existe racismo em Portugal, mas não é só o António que chama preto ao Zé. É uma estrutura na qual eu me incluo também e da qual eu faço parte, e que se calhar anda a compactuar com isto e a não fazer nada. Isso mudou completamente o ângulo. Mudou porque comecei de facto a interessar-me cada vez mais por estes temas, não é? Sendo que já lá tinha estado, mas é de outra forma. Entretanto, quando regressas a Portugal e voltas a trabalhar enquanto jornalista, sentiste abertura entre pares, entre chefias, para essa abordagem e mesmo na mais sociedade? Pois, imagino não tenha sido logo fácil. Tiveste que dar alguns murros na mesa, ou não? Sim. Sim, na altura fui fazendo várias coisas e estando em várias frentes, vários tipos de editoria. Houve uma altura que estava solta, na altura em que um pouco a seguir a vir dos Estados Unidos e depois de Inglaterra, porque logo a seguir fui tirar uma especialização mais académica, que não com mais focada, e senti algumas na altura, portanto isto foi em 2012 quando eu voltei, e em 2015 fui fazendo alguns trabalhos que tinham a ver com as questões do racismo. Acho que também ainda sem saber muito bem como abordar os temas e como abordar a questão aqui em Portugal. Fiz muito trabalho de pesquisa antes, falando com pessoas que já tinham estado a estudar estes temas, encontros informais, sem necessariamente se traduzir em artigos, não é? Porque me preocupava muito que não queria que se tornasse, no fundo, um trabalho que fosse só e apenas a repetir e denunciar os casos, não é? Tinha que ser, enfim, outra coisa. Tinha de ser outra coisa. De ser o quê? Tinha de ser esta coisa mais estruturada, não é? E mais ampla. E consequente, não é? Não ser apenas um voyeurismo. Que apontavas há pouco, não é? Exatamente, sim. Que provocar, de facto, ou tentar provocar reflexão de algo. Sim. E tive quando eu falo também de alguma sorte que também sinto que tive, e no fundo de alguns empurrões, não é? Em 2015, quando estava a Bárbara Reis, a quem eu apresentei o projeto, era a diretora na altura, a quem eu apresentei o projeto de fazer o racismo em português, ainda às ex-colónias, fazendo esta questão. Depois sugeri que fôssemos à Fundação Francisco Manuel dos Santos pedir apoio, e foi só graças a esse apoio que conseguimos e que eu consegui ir a estes 5 países, depois com o Frederico Batista, que foi comigo também como videojornalista, e sem isso teria sido impossível. E hoje é enfim, sinto que é um projeto que seria quase impossível de financiar novamente. Mas quando me perguntas se houve obstáculos, sim, por um lado, mas também abertura por outro, não é? Pois, a história. Consciência de que era necessário pegar neste tipo de questões. Mas é uma luta diária, não é? E constante. A luta nas redações, de conseguir espaço para temas de maior investigação, para temas com mais voz social, além da espuma dos dias, ainda é uma luta. Ainda, porque depois há sempre o constrangimento do jornal diário que é preciso, a qual é preciso responder, que acaba por tomar o espaço, não é? Das outras coisas que não são essenciais para aquele dia.
Eventualmente, supostamente, mas talvez essenciais para o país, não é? Tu agora acabaste de lançar uma nova série jornalística, desta vez com foco nos filhos da migração sul-asiática, pessoas que asseguram a mão de obra em setores como a agricultura ou o turismo, mas que se tornaram também alvo preferencial do discurso de ódio da extrema-direita. Neste caso, estás a dar visibilidade e a contar histórias de jovens. Sim, destas comunidades. A ideia era um bocadinho não ser um retrato de cada uma das comunidades, que são super heterogéneas e enfim, não podemos comparar a Índia com o Nepal, com o Bangladesh, com o Paquistão. E não são todos iguais dentro da comunidade. Nada. E portanto, no fundo, era trazer essa diversidade, mas não querendo ter a ambição de retratar as comunidades desses países que vivem em Portugal, mas dar sim palco às histórias e saber histórias um bocadinho para além dos números que nós damos cotidianamente, e ouvir e ver como é que são os cotidianos de jovens. Os jovens porquê? Não só porque são, enfim, acho graça conseguir entrevistar jovens, acho que em todas, em qualquer contexto, acho que aprende sempre imenso com os jovens, mas porque vieram com os seus pais, têm um percurso migratório que é deles, mas é sobretudo dos progenitores, um ou os dois, e mostram um bocadinho a importância que é a vida familiar noutro país quando se vem à procura de melhores condições de trabalho. São jovens... E quais são os desafios que depois a família enfrenta cotidianamente para ser incluída, não é? E a relação com a comunidade que recebe. Tem jovens do Bangladesh e mais da Índia, do Paquistão e do Nepal. E a ideia também é dar conta de que os seus interesses, as suas vidas, os seus cotidianos não são assim tão diferentes em muitos aspectos do que os jovens brancos, portugueses, não é? Exatamente, ou seja, há muitos pontos de contacto que têm que ser trabalhados, não é? E que as políticas públicas podem explorar para haver, no fundo, uma tentativa de conhecimento mútuo maior. E integração, mas sobretudo conhecimento mútuo. Há muito material para fazer políticas públicas e tentar aproximar, porque os jovens, e esta também é outra das razões, é óbvio que as crianças também, enfim, são outro dos meios para chegar aos pais, mas os jovens são muito, acho que é um meio muito, uma passagem muito óbvia para nós conseguirmos perceber como integrar as famílias no seu conjunto e como chegar aos pais, não é? E como aproximar os pais e essas famílias das outras famílias adultas. Exato. Nós, através das crianças e dos jovens, conseguimos criar eventos que às vezes não passam por mais nada do que as pessoas falarem 15, 20, 30 minutos, saberem do que é que a outra pessoa gosta de fazer, que hobbies é que tem, como é que passa o seu tempo. Pronto. Mais do que aquele, não é só ir além dos números, mas é também ir um bocadinho além do exotismo, porque também há muita tendência às vezes nós nos determos só naquilo que é exótico e que é diferente. E do óbvio, não é? Das ideias pré-concebidas, não certo? E na verdade, eu acho que isto, a tentativa era mostrar que são pessoas. São pessoas. E às vezes, e muitas vezes, bem mais parecidas connosco do que no essencial, apesar das diferenças culturais, do que nós imaginamos. Isso é que é sempre também transformador, não é? Exato. E que mais? Vamos dar música à nossa conversa. O que é que podia ser para arranque? O Despedida do Orlando Pantera. Então temos Despedida de Orlando Pantera, não é? Que foi o arranque. E que mais? Temos os GAC, Vozes da Luta, não é? O Ir e Vir. Porque este tema? Eu acho que isto foi uma altura da nossa história muito interessante, que foi o pós-25 de Abril e o que fazer com a liberdade.
e o que fazer, e em que as pessoas havia muita gente muito envolvida em mudar e em transformar o país, não é? E a música teve um papel bastante importante e portanto, o fundador dos GAC, o José Mário Branco, no qual também esteve o Fausto, o João Loi, que fez a letra desta música. Acima de tudo, eu acho a música lindíssima. É muito bonita. A sonoridade é incrível. Acho que combina aqui quase uma sonoridade árabe com música popular portuguesa, e depois a letra é muito deste tempo, não é? Que é uma preocupação com o povo, com as pessoas que trabalham, com as pessoas que no fundo nos põem o peixe na mesa e a carne, que perdemos um bocadinho como sociedade. Há um sonho lindo, um céu aberto, uma revolução que ainda está por cumprir. Sim, em Portugal. Sonho lindo, de certeza absoluta, e a revolução também por cumprir, que é a revolução da igualdade racial, não é? E não só. E muita coisa, e não é? Igualdade, claro, género, não? Claro, obviamente que sim. De género, para as pessoas LGBTQI, que de repente parecia que havia um avanço e parece que há um retrocesso enorme novamente, mais uma vez com as políticas conservadoras e altamente, eu ia dizer católicas, mas eu acho que já ultrapassa a questão religiosa. Fanáticas? Fanática, porque a religião acaba por ser um escudo no qual essas pessoas fanáticas se protegem e mascaram, não é? Um saudosismo da ditadura, não é? Eu acho que é de uma ditadura, totalitarismo e de um mundo altamente feito à imagem dessas pessoas que não querem qualquer diferença nas suas vidas e que querem um mundo mono em tudo, não é? Monotemático, monocromático, mono tudo. E esse mundo mono tudo é opressivo até para as próprias. Eventualmente não terão consciência. Provavelmente não têm, não é? Senão não estaria, mas sim, é altamente opressivo. E trouxeste também Luigi Luna, Um Corpo no Mundo, uma artista que eu conheci também recentemente, maravilhosa. É maravilhosa, é. Eu quis trazer alguma coisa nova porque eu gosto imenso de música e de ir ouvindo coisas diferentes também. Tu escreves, enquanto escreves, ouves música? Por acaso não muito. Não muito. Eu não me importo nada com o barulho, é algo que eu trabalho muito bem em cafés e em espaços com muito ruído e confusão, consigo me concentrar, mas não tenho o hábito de pôr música. Mas gosto muito de música, adoro música e descobrir coisas novas. Tenho a sorte de ter em casa uma pessoa que percebe imenso de música, embora diga que não, e que tem uma ligação a um género musical, a géneros musicais que eu não conhecia assim tão bem. Tais como? A música negra, a música afro, a música americana também, e a música brasileira. A música brasileira eu conhecia muito bem, daí também ter trazido uma artista brasileira, mas uma artista brasileira negra, porque conheci sempre muito bem a música brasileira, que fez parte da minha casa, com o Chico, com o Caetano, com o Gil, enfim, pois, os clássicos. As coleções dos nossos pais, dos nossos pais e dos irmãos mais velhos, os vinis. Ainda tens esses vinis? O meu pai guardou-os e depois deu-os ao meu companheiro, marido, enfim, nunca sei muito bem que palavra é que se usa. Esponso, exato. E ele ficou com alguns. Ok. Porque ele gosta muito de vinil e tem uma grande coleção. Pois, também os tenho. E trouxeste o Galo Badalo. Bem, isto é só o título. Eu posso dizer de cor se quiseres. O Galo Badalo, a Galinha Baldina e o Peru Glu.
E esqueci-me de o Pinto Jacinto. O Pinto Jacinto e o Peru Glu Glu. Exatamente. Do Barata Moura. Do José Barata Moura, Fungagada Bicharada, meu Deus. Faz parte do nosso imaginário. Faz do meu dia-a-dia também. Nós somos miúdos da mesma geração, não é, Joana? E agora, tu colocas esta música para a tua miúda. Exatamente, e ela gosta imenso. E adora, tua filha que tem quantos anos? Tem 3. 3 anos. E ela gosta imenso e é uma alegria ver, porque também gosta de outras coisas que não têm a mesma qualidade, como o Panda é fixe, e eu fico muito contente que ela goste do Barata Moura, porque não só os arranjos, as letras, a própria música são tão divertidas, têm este lado de facto lúdico e infantil tão bem trabalhado. Que bom, faz, lá está, todos os dias quase eu ouço isso, ou todas as semanas, pelo menos várias vezes. Olha, como é que é ser mãe nesta fase da vida? És uma Shiva com mais braços? Não, isso de certeza absoluta. Qualquer mãe é uma Shiva com muitos braços. E eu até achava que ias responder há pouco, quando é que te sentiste uma mulher crescida quando tinhas sido mãe? Não. Também. Um pouco mais mulher crescida. Aliás, também não. Acho que decididamente foi um passo muito importante. E é é a maior revolução da minha vida. A maternidade. É. E que quiseste sempre? Não quis sempre. Estive muito tempo sem pensar nisso. Quando decidi já era tarde, entre aspas, tarde. Foi tarde, com 40 e picos, e portanto foi um processo que demorou mais tempo. E é uma grande alegria na minha vida. Acho que é não só a minha revolução maior, mas é o maior confronto comigo mesma. Porque ser mãe desafia em todos os sentidos, como pessoa, vai ao âmago daquilo que nós somos e que acreditamos. Estou a dizer nós, mas sou eu. Porque a experiência da maternidade é muito diferente para cada uma das pessoas, mas acho que é o maior desafio a nós próprios. Educar uma criança, e depois sobretudo quando começamos a interagir e a criança começa a ser uma pessoa, obriga-nos a fazer e a gerir a relação em bruto, connosco próprios em bruto, porque temos que recuar àquilo a todos os nossos automatismos e a padrões que não esperávamos repetir, que vêm dos pais, ou sei lá do quê, da sociedade. Vêm dos pais e de nós próprios e das nossas próprias relações. Mas que uma criança... ângulo que não esperavas. Sim, e de repente estás ali a ser um reflexo de ti próprio com uma criança que não é uma folha em branco, mas está em formação e que, portanto, não tem os instrumentos que tu tens para te responder. E tu estás sempre numa relação altamente de poder com ela, e esse poder é muito perigoso e tu tens que o medir muito bem para não ser pernicioso para a criança, mas ser algo positivo. Não é fácil. É hiper difícil. E a relação com a falha, com a culpa, não é? Ui. Isto é um tema para as mães, não é? O que é que os pais e as mães estão a fazer agora que pode repercutir no futuro, não é? Traumatizá-los nós sabemos que vamos sempre. Isso é certo. É claro. Serás culpada de tudo. Serei culpada de tudo. O melhor é ser o menos consciente possível, ou seja, que seja não quer dizer por termos feito porque não seja, quero dizer. Tentar fazer o melhor. O melhor. Sim. E a cada passo medir as coisas, não é? Exatamente. Porque a cada idade, novos desafios, não é? Novos desafios. Mas é muito bom, não é? É muito bom. É uma coisa maravilhosa. Transformadora mesmo. Para mim foi transformador. A grande revolução. A grande revolução da minha vida, sem dúvida nenhuma. Por causa destas questões, mas sobretudo por uma coisa que eu nunca pensei que existisse um amor assim. É um amor diferente de tudo. Não tem princípio, não tem fim. É uma coisa linda. Deixa esta pausa.
Olha, está aqui a chorar. Sim. Não é este o programa. Vamos. Trouxeste algumas sugestões culturais, cinema, não é? Tens-te dado conta que estamos numa fase boa de cinema português, que te entusiasma, que nos entusiasma. E o que é que queres partilhar? Olha, eu acho que na verdade tinha pensado nisso. Acho que quando falámos partilhei isso contigo, que é interessante que este ano, por várias razões, não só exclusivamente, que não só tem exclusivamente a ver com a produção em si, mas também com o meu visionamento. Mas acho que foi um ano particularmente rico para os filmes que eu vi. Alguns não são deste ano, necessariamente. Que filmes é que queres sugerir? Queria sugerir o Anami, de Denise Fernandes. E sobretudo, importante, cinema que ou é feito por afrodescendentes ou tem protagonistas afrodescendentes, e que é de uma riqueza e de um talento gigantes. Quando as pessoas acham que não há suficientemente cultura para contemporânea, não é? Não, acho que é o contrário. Acho que nós estamos a viver uma fase em que justamente essa tomada de consciência de que é preciso incluirmos, não é? Nas programações, nos elencos. Acho que a cultura tem respondido bem a essa demanda, e depois reflete-se, obviamente, depois no trabalho. Então, que sugestões? A Anami de Denise Fernandes, que é uma realizadora de origem cabo-verdiana. O Fruto do Vosso Ventre, que é uma curta do Fábio Silva, que é maravilhosa, super sensível, sobre os pais dele. Estes dois, eu julgo que estão no Filmin. O filme do Pedro Pinho, A Faca e o Riso. Com a Cléudia Diária, tantos atores. Sim, com o Sérgio Coragem, atores maravilhosos. A Cléo tem um desempenho maravilhoso nesse filme. Ela e o Sérgio parece que está a fazer um documentário sobre a vida deles. Parece mesmo. É um filme longo e que vale muito a pena, porque tem muitos momentos particulares e bons. Muitos. Depois o filme do Pedro Cabeleiro, O Entroncamento, que tem uma atuação espantosa da atriz principal, da Ana. Vou-te fazer uma pergunta tramada. De todos estes, qual aquele que mais te atravessou? Sei que gostaste de todos. É um bocadinho difícil mesmo, porque é de facto a cada um. Eu achei o filme da Denise Fernandes lindo. O Anami. Então poderia ser uma das respostas. Sim, ou o Fruto do Vosso Ventre, do Fábio Silva, que é uma curta, mas que é algo completamente surpreendente em vários aspectos e de uma sensibilidade incrível e muito político também, e muito contemporâneo. Eu não vou fazer spoiler, mas é... Fica um bom teaser. E muitos atores também. Acho que há muito... Todos estes filmes têm atores incríveis. Isso é importante também. Muito não importante. Só uma boa história e uma boa realização, mas bons atores. Sabemos. O que é que trouxeste para ler? Trouxeste Herbert Welder, não é? É verdade, olha, eu andei para aqui às voltas. É verdade, eu até ganhei alguns cabelos brancos, não é? Pensar, não, agora é este, agora é aquele, agora é outro. E acabei por trazer o Herbert Welder, não só porque é um poeta que eu adoro e que de vez em quando tenho que ir ler, mas porque tem a ver com uma memória também afetiva muito forte, porque o meu pai lia muitas vezes em voz alta, sobretudo para as filhas, poemas do Herbert Welder. Portanto, fazia ali uma espécie de uma cerimónia. E eu era pequena. Em que momentos? Em que eras muito pequenina? Sim, devia ter uns 10, 11, 15, sei lá. Foi ali, depois isso tornou-se assim uma espécie de encontro familiar à noite. Havia leitura de Herbert. Quando o meu pai estava assim mais inspirado e tal, vinha... Uma tertúlia familiar. Era uma tertúlia. E isso de facto
muito importante e muito marcante informativo, não só pelo ato em si, os gestos e o momento, mas também pela própria ideia de ouvir alguém ler um poema em voz alta, que não estás num espetáculo, portanto esse gosto pela literatura acho que também o ganhei muito aí, e pela poesia. Pela palavra. E depois o poema do Herberto é sobre as mães. E acho que isto vai muito ao nervo do que é esta questão da maternidade, e sendo ele um homem é uma coisa bastante interessante, porque homem, enfim, hetero, muito digamos que fruto do seu tempo. Não vou entrar muito pelas questões de género, mas na verdade a revolução também ainda não chegou aos nossos lares. A revolução de género ainda não chegou aos nossos lares, e hoje em dia. E aos homens? Não chegou. Foram feitos muitos avanços, mas a igualdade de género é algo que ainda não existe completamente, e de facto as mães continuam a ser aqui a força motora de grande parte das famílias, mesmo que exista muita vontade de colaboração dos parceiros, companheiros, mas às vezes é aqui que nós acabamos por escorregar, mas é verdade. Muita participação dos companheiros. Uma ajudinha. Essa ajudinha dos companheiros. E não é dividido em geral, de forma. Não é. E a experiência da maternidade e de estar grávida e de dar à luz é uma experiência muito solitária também. É uma experiência linda e maravilhosa, mas muito, muito, muito individual. E mesmo depois da gravidez, não? Sim. E é uma reflexão, um diálogo e uma consciência que importa ainda discutir e ter na sociedade e entre casais, não é? Porque não tínhamos ilusões, e mesmo que esta igualdade tenha chegado fora e aos locais de trabalho, continua a ser completamente frágil. Não é? Nos locais de trabalho também é frágil, e em casa sabemos. Exatamente. Também. Então vamos ouvir. Este poema chama-se Fonte, a sequência 2. No sorriso louco das mães batem as leves gotas de chuva, nas amadas caras loucas batem e batem os dedos amarelos das candeias que balouçam, que são puras, gotas e candeias puras. E as mães aproximam-se, soprando os dedos frios. Seu corpo move-se pelo meio dos ossos filiais, pelos tendões e órgãos mergulhados, e as calmas mães intrínsecas sentam-se nas cabeças filiais. Sentam-se e estão ali num silêncio demorado e apressado, vendo tudo e queimando as imagens, alimentando as imagens, enquanto o amor é cada vez mais forte. E bate-lhes nas caras o amor leve, o amor feroz. E as mães são cada vez mais belas. Pensam os filhos que elas levitam. Flores violentas batem nas suas pálpebras. Elas respiram ao alto e em baixo. São silenciosas. E a sua cara está no meio das gotas particulares da chuva, em volta das candeias, no contínuo escorrer dos filhos. As mães são as mais altas coisas que os filhos criam, porque se colocam no combustão dos filhos, porque os filhos estão como invasores dentes de leão no terreno das mães. E as mães são poços de petróleo nas palavras dos filhos e atiram-se, através deles, como jatos para fora da terra. E os filhos mergulham em escafandros no interior de muitas águas e trazem as mães como polvos embrulhados nas mãos e na agudeza de toda a sua vida. E o filho senta-se com a sua mãe à cabeceira da mesa e, através dele, a mãe mexe aqui e ali, nas chávenas e nos garfos. E através da mãe, o filho pensa que nenhuma morte é possível, e as águas estão ligadas entre si por meio da mão dele, que toca a cara louca da mãe, que toca a mão pressentida do filho. E por dentro do amor, até somente ser possível amar tudo e ser possível tudo ser reencontrado por dentro do amor. Que poema! É lindo. É muito bonito. É lindo. É. Bonito. Obrigado
por trazeres. Tu não lês quase nada em papel já agora? Já não, muito pouco. E aliás tenho muito poucos livros. Muito poucos livros à tua volta. Sim, não, tenho muitos livros à minha volta que vou consultando e vou lendo. Mas se comprar agora, prefiro comprar digital para ler no iPad, não só porque gosto, por causa da questão de ser mais fácil para mim ler num iPad. Posso aumentar a letra, posso aumentar a luz, posso sublinhar, como por questões de espaço eu tenho sempre imensa coisa para levar para todo lado e prefiro ter um objeto onde consiga concentrar o maior número de material possível. E neste momento, por acaso, até estou um bocado preocupada porque preocupada no sentido que, como faço tantas leituras no digital e pouco no papel, e os miúdos aprendem por imitação, estou aqui a pensar se não devia começar a fingir que estou a ler o livro e pôr o iPad lá dentro para a minha filha ver que a mãe lê livros de papel e lê jornais. Que a mãe lê livros de papel entre aspas, não é? Exato. Pronto, és uma mulher destes tempos. Aqui o essencial é que lês, e esse é o grande exemplo, não é? Mas achei curioso perceber que lias pouco em papel. E que estamos já perto do final desta nossa conversa. Quais são os teus maiores fantasmas e inquietações hoje? Ai, Bernardo. Ai, filho, tu não me perguntes essas coisas. Olha, eu acho que obviamente não posso, muito honestamente, ter sido mãe tarde é uma das coisas que tem. Eu penso imenso nas vantagens que tive, porque eu tenho um tipo de disponibilidade para a minha filha que não teria há 10 anos atrás, não teria. Nem há 20. Não teria, e tenho uma maturidade em lidar com algumas questões que não teria. Pois eu desconfio que se fosse pai agora também traumatizaria menos. A pobre criança. Faz sentido. Mesmo, exato. E sim, é mais ou menos isso. Mas há um outro lado que é a linha da vida, não é? A linha da vida, não é? Isso também é um fantasma. Inquieta-me. E inquieta-me que me possa acontecer alguma coisa mais cedo do que aconteceria se eu tivesse sido mãe mais cedo e que pudesse estar mais tempo no fundo a acompanhar a minha filha e a garantir que ela ia ser uma boa cidadã num mundo feliz, sobretudo, e que, sobretudo estas duas coisas, e portanto isso é uma coisa que às vezes me inquieta, sim. Claro que me inquietam outras questões políticas e de tudo aquilo, os temas que temos estado a falar, obviamente, pensando a longo prazo e naquilo que no mundo que vai ficar para a minha filha, não é? Também sendo mulher e estando nós a viver esses retrocessos tão grandes em tantas áreas, de facto é muito assustador. A vida tem sido boa para ti? Acho que tem, não me posso queixar. Tem sido boa para mim, sim. Eu acho que, embora sinto que, sobretudo na minha fase adulta, que não tem muitos anos, que não tem nada há muitos anos, tenho tido oportunidades incríveis e tenho tido experiências muito importantes ligadas às pessoas que me rodeiam e às pessoas que conheço e que têm a vários níveis, em termos de amizade, de trabalho, etc. Tem-me feito crescer muito. E eu também não gosto de achar que no meu lugar, não é, onde estou, seja possível sequer dizer que a vida não tem sido boa, porque, enfim, o meu trabalho é reconhecido, tenho imensas angústias, mas não posso queixar, de facto. Tenho uma vida boa materialmente,
Passo dificuldades como toda a gente com várias questões, mas não posso comparar sequer. Venho de uma família com solidez, quer dizer, se alguma coisa me acontecer, não fico na rua, não é? Portanto, isso já é muito, não muito. É? É verdade. É mesmo muito. É verdade. É mesmo muito. É verdade. É mesmo muito. Já agora, estando eu a falar com uma colega, com uma jornalista, e estes tempos são nebulosos e são tantas as más notícias, e andamos a refletir que mundo é este e para onde é que vamos. Partilha comigo, pode ser algo mais familiar ou algo mais nacional ou mais internacional, uma notícia boa que recebeste, que te atravessou nos últimos tempos, que gostaste de saber. Política? Qualquer coisa, mas, pode ser pessoal, mas notícia no fundo mediática, não é? Pode não ser mediática, pode ser no teu bairro, na tua rua, na tua família, no mundo, sim. Porque tudo é político, não é? Claro que sim, claro que sim. Uma notícia boa que recebeste, que gostavas de partilhar nos últimos tempos. A primeira coisa que me surgiu... A primeira coisa que me surgiu à cabeça, até porque estava mesmo de facto a pensar em termos jornalísticos, foi a derrota do Orbán, porque me deu alguma esperança. Verdade, se bem que de que as coisas pudessem mudar, começar a mudar um bocadinho, porque isto nós estamos aqui de tal maneira entalados entre os Estados Unidos e o resto da Europa com esta deriva que uma ligeira esgueirar de mudança, mesmo que no caso do Orbán não tenha sido como uma mudança em Nova Iorque, exatamente, e um bocadinho o que o Sanches está a fazer em Espanha, embora seja um político bastante polémico por outras questões, mas eu acho que ele tem dado os passos importantes, alguns passos importantes simbólicos, sobretudo. Portanto, há esperança no horizonte. Como é que olhas para o horizonte? É isso, eu acho que há uma certa esperança de que haja aqui um leve acordar. Estou com uma grande expectativa relativamente às próximas eleições nos Estados Unidos e ver quais serão os resultados, para perceber se há algum efeito desta falta de popularidade do Trump. Fala-se da Kamala Harris voltar, não é? A candidatar-se? Pois isso era, quer dizer, agora talvez ela tivesse um bocadinho melhores condições, não é? Talvez. Porque outra vez foi assim, enfim, nas outras eleições era quase uma derrota anunciada, não é? Coitada. E para o país? O que é que tu olhas no horizonte? Sim, em Portugal. As sobrancelhas levantaram-se. O quê? As sobrancelhas levantaram? É sim, porque na verdade eu não... É assim, as eleições presidenciais mostraram de uma forma muito óbvia que a maioria dos votantes não escolheram o ódio. Não escolheram o ódio. E portanto isso é muito importante. E dá algum alento e alguma esperança. E escolheram uma linha mais humanista. Mais humanista. A questão é que tem a ver também com o cargo. E isso não significa que depois, nas próximas legislativas, nós não tenhamos um primeiro-ministro na linha do que outros países, do que aconteceu noutros países. Porque... Ainda mais à direita? Do que o André Ventura, não sei. Espero bem que não. Não, ainda mais à direita do que temos. Sim. Eu acho que o André Ventura pode ser Primeiro-Ministro de Portugal, tenho esse medo. Sem dúvida. Acho que a popularidade dele cresceu de uma forma tão rápida e continua a estar tão presente. E veja-se o debate com o Pacheco Pereira, não é? O que é que achaste desse debate já agora? Valeu a pena? Olha, eu não quero estar no fundo a dizer logo que não, porque o Pacheco Pereira, no fundo, enfim, pôs-se ali numa posição um bocadinho ingrata.
de quem vai discutir com alguém que já sabes o que é que vai fazer, o que é que vai discutir, a técnica que vai ter, e portanto a constante tentativa e que conseguiu muitas vezes desviar a conversa. Domina essa técnica. Exatamente, e não deixar sequer acabar as frases. Portanto, aquilo foi, para mim, foi um sacrifício estar a ver aquilo, porque acho que não estar a ver alguém interromper constantemente outra pessoa e não conseguir seguir o raciocínio, e depois estar a ver alguém como Pacheco Pereira a fazer o papel do não, ouça, não, agora tem que. É muito cansativo. É muito cansativo. E o pior é que eu não acho que tenha conseguido mudar a mentalidade de ninguém. Quem estava a ver aquele debate pelo André Ventura ficou na mesma a defender o André Ventura, porque o Pacheco Pereira nem teve tempo de expor as suas ideias, não é? E são umas ideias de tal forma tão. Ou seja, aquilo que ele estava a tentar explicar é uma realidade de tal maneira complexa, tão facilmente manipulável, como vimos que o André Ventura manipulou, que é preciso muita explicação para se chegar ao ponto exato de perceber porque é que o André Ventura está a manipular aquela realidade e está a comparar o incomparável. Pois, e aquele não era o lugar com aquele tempo com aquelas duas pessoas, não era? Pensar. Portanto, ainda andamos todos a tentar perceber como é em que espaços é que pode haver diálogo e debate, não é? E o que é que vale a pena escutar? E quem vale a pena escutar em debate? Sem dúvida. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis agora interesse, beleza, e tens gosto em dedicar tempo e atenção? Pequenos grandes prazeres de agora. Ir buscar a minha filha à creche. Imaginei. E ver lá correr. Ir fazer algumas brincadeiras com ela. Já diz palavras surpreendentes? Sim, já fala. E ela é muito engraçada. Comer, pois, comer, tu gostas? Adoro comer. Pois, o que é que... E cozinhar, não é? E cozinhar também gosto imenso, também me relaxa. Se bem que agora menos ao dia de semana, porque como é uma obrigação, menos. Gosto ao fim de semana, com um copo de vinho, com uma boa música. Um prato preferido, gostas de cozinhar ou de comer? Um dos. Gosto imenso de fazer peixes marinados, crus, mas com uns molhos mais entre o ceviche, não bem ceviche, assim meio oriental. Ousada, sim. Gosto imenso de comida japonesa, sim, mas não é, este não é a linha da comida japonesa, é outra coisa. Mas também gosto de fazer assim carnes boas no forno, com uns molhos, sim, que ficam muitas horas a cozer para ficarem a satisfazer isso. Sim, muito bem. E com bom vinho. E com um ótimo vinho, também sempre. Não temos vida nem tempo para beber mau vinho. Exatamente, completamente. Nem corpo, exatamente. Venha água. Também acho. Obrigado, Joana. Obrigada, Bernardo. Muito obrigada. E até já. E até já. E continuem a ler a Joana no Público e por aí. E terminou assim este episódio com a jornalista Joana Gurjão Henriques. Espero que tenham gostado. Se digam coisas, enviem críticas, sugestões, subscrevam as notificações, classifiquem e partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar-me nas redes sociais e no Substack. Sabes o que é? Sei. Pronto. É um sítio diferente das redes sociais, onde há mais tempo e mais espaço para escrever e para ler. É mesmo. E estou lá há pouco tempo e estou a gostar. Como sabem, nesta temporada o genérico é da autoria da Garota Não, e as fotografias desta vez foram do José Fernandes. Belas fotos que vêm aí, parece-me. A edição áudio foi, como é hábito, do Francisco Marujo. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas com empatia. Joana, como é que te despedes das pessoas? Uma frase, uma ideia, um suspiro, uma cantoria? Também pode ser uma gargalhada. Pode. Obrigada, espero que gostem. Eu tenho sempre a sensação que estou sempre a dizer as mesmas coisas e a repetir-me, sem dizer nada de muito brilhante, mas espero que tenham tido a paciência de ouvir até ao fim, ou não ouçam até ao fim, não precisam. Dizer, podem só ouvir um bocadinho. Se estão a ouvir agora é porque... Pois é.
Não, podem ter começado a ouvir no segundo episódio. Mas pelo fim, pois, sei lá, pronto. Podem ter começado a ouvir pelo segundo episódio. Não vão ao primeiro, estou a brincar, vão ao primeiro. O Bernardo merece. Não, e por acaso costumam dizer-me que muitas vezes gostam ainda mais de ouvir a segunda parte. Porque quando as pessoas se libertam. Pois sim, é verdade. E saltam mais fundo na pista. Exato, saltam mais fundo na pista. Sentiste isso contigo? Sim, porque na verdade acho que depois o tipo de perguntas que são feitas mais pessoal leva a pessoa a libertar-se um bocadinho mais, não é? Eu gostei muito. A distrair-se. Não, a entregar-se e sentir-te ainda mais nesta segunda parte. Exatamente. Portanto, quem ouviu até agora, eu acho que valeu a pena. Obrigada. Obrigado, Joana. Gostei muito também, obrigado.